quando a gente fala de gestão de desempenho, a gente se preocupa em medir, né? Mas aí a gente vai estar medindo e avaliando e monitorando o quê? Resultados, né? Tanto da empresa, quanto do funcionário, quanto do líder. Desempenho, ou seja, como que ocorreu aquela evolução daquele comportamento. E a gente vai estar avaliando também fatores críticos de sucesso, né? Ou seja, os pontos fundamentais para que a organização se torne bem-sucedida, né? Então, muitas empresas elas desenvolvem métodos de avaliação para acompanhar resultado financeiro, de produção, de bens produzidos, desempenho individual dos funcionários, de satisfação dos clientes. Então, vocês podem verificar que a avaliação do desempenho ela é uma questão que abrange diversas questões, né? Quando a gente fala em avaliação, né? Continuando aqui, eu preparei aqui algumas dicas em relação a essas definições, né? O que seria avaliação de desempenho, né? Eu coloquei aqui alguns significados para a gente ter noção da nossa conversa. Quando a gente fala de desempenho, a gente quer medir o desempenho, o comportamento daquele funcionário, né? Ou seja, o que ele vai estar alcançando no trabalho dele, a gente tem uma série de requisitos no nosso trabalho, que foi o motivo pelo qual a gente foi contratado, e aí a gente vai ter uma avaliação em cima desse desempenho, né? Além disso, a gente aproveita para estar revendo essa atividade, né, que foi passada para o indivíduo e ver se ele está alcançando o objetivo dela. Então, mais uma vez, a avaliação de desempenho ela quer identificar, mensurar e está administrando o desempenho humano das organizações. Então, essa identificação ela se baseia na análise dos cargos e ela vai determinar quais áreas que vão ser examinadas quando a gente está medindo esse desempenho. E essa mensuração, ela procura determinar, né, como o desempenho foi feito comparado a certos padrões, ou seja, para você ter aquele específico cargo, foi feita uma padronização do que precisa para você estar elaborando aquela atividade. Então, a administração que ela é o ponto central para estar sendo feita essa avaliação, né? Que ela tem que ser uma atividade, essa avaliação tem que ser orientada no passado, né? Mas você deve ter o futuro como base para estar alcançando todo o potencial desse funcionário na organização. Até para ele estar empenhado, ele saber que o passado dele teve uma razão de ser, ele foi avaliado, mas o futuro dele está sendo considerado, né? Então, se ele vai ter algum crescimento, se ele tem que ter alguma melhoria, né? Então, a avaliação de desempenho, ela não só olha o passado, ela está se preocupando em como esse passado vai estar afetando o futuro, né? Da organização e do funcionário. Eu fiz esse quadro aqui para vocês terem uma noção de quem é de responsabilidade pela avaliação do desempenho. A gente vai estar avaliando o funcionário, né? Não é em todo local que tem uma avaliação tão completa como essa, mas para vocês terem uma noção de uma avaliação mais completa possível dos diversos participantes dessa avaliação, né? Um colega pode estar avaliando ele, claro que por exemplo, na organização que eu trabalhava, era tudo feito pela intranet da empresa. E o funcionário, você não sabia quem que estava falando de você, e nem você tinha acesso direto a essa avaliação, só o RH e seu líder. Então, todas essas questões de sigilo, essa questão de avaliação de desempenho é uma questão muito sigilosa, porque às vezes podem ter questões muito críticas que precisam ser trabalhadas, né? Então, é importante, se uma empresa puder, né, tiver verba, para estar implementando uma avaliação de desempenho que seja completa como essa, né? Tanto clientes internos, que às vezes você presta serviço para uma outra área dentro da organização,
clientes externos, né, que às vezes não estão satisfeitos, vão dar um retorno. Vocês, por exemplo, alunos são meus clientes, né? Então, só para vocês terem uma noção de como o cliente pode ser tanto interno quanto externo, tá? Os subordinados, tem o chefe imediato, às vezes o chefe do chefe também participa da avaliação. Então, quanto mais, quanto mais pessoas participarem desse processo, mais completo, mais retorno você vai ter do seu desempenho, né? Então isso é bom e muitas vezes tem até a sua própria autoavaliação, para você estar se criticando, se analisando como profissional, é importante também. Então por que a gente avalia? A gente avalia para estar decidindo onde a gente pode melhorar, onde a gente pode, de repente, treinar. Então, a avaliação não é simplesmente para você ter uma nota. Não, tem muitas empresas também que avaliam para estar dando uma participação no lucro, né? Eles chamam de PLR. Muitas empresas a PLR é baseada na sua avaliação de desempenho. Aí tem gente que eu preciso tirar nota boa na minha avaliação de desempenho para estar ganhando uma PLR. Mas não é basicamente só nisso, para você estar vendo treinamentos, para você estar vendo se de repente você tem que mudar de área, ou se você precisa melhorar seu relacionamento com alguém dentro da sua equipe, né? Então, quando a gente tem uma avaliação sistemática, uma avaliação casual, o que seria isso? Sistemática é que realmente acontece todo ano, ou de repente 6 em 6 meses, você vê um retorno, você tem uma conversa com o seu chefe, você tem um retorno de treinamento, ou você tem um retorno, por exemplo, de uma participação dos lucros, né? A sistemática, ela é periódica, né? E ela acontece por um motivo de ser, ela tem um objetivo da empresa, você sabe que aquilo que você vai estar fazendo vai estar atrelado aos objetivos empresariais, e você vai estar vendo que o resultado que você atingiu, se foi o resultado que de repente a empresa também alcançou no mercado. E quando ela é casual, ela é pontual, né? É uma empresa que de repente achou que aquilo estava na moda, ou usou um determinado período de tempo, e aí não utilizou mais. Então, é importante que a avaliação ela seja algo sistemático, que ela esteja inscrita nas políticas de RH da organização, né? Para ser efetuada com consistência, não ser meramente do acaso, tá? E aí eu falei aqui um pouquinho dos problemas, né, de ser algo causal, né, que seria, você vai gerar desconfiança, por que agora está tendo um negócio, por que eles estão querendo me avaliar, se eles querem me mandar embora? Primeira coisa que a gente, como empregado, a gente pensa, né, mas meu líder nunca conversou comigo, por que ele quer falar comigo agora? O que está acontecendo? Por que eles querem avaliar o que eu estou fazendo? Então, se você não tem uma consistência no que você está fazendo, se você não sabe por que você vai estar avaliando, claro que cria suspeita, né? Então, aqui eu criei esse detalhamento, tá? Depois vocês podem ler com calma, porque eu vou estar disponibilizando esses slides aqui para vocês lerem, tá? Então, por e-mail também. Então, o que acontece com a gestão de desempenho? Ela é baseada na avaliação dos cargos, né? Que a gente tem toda uma hierarquia de cargos, a gente não, a gente nesse primeiro momento a gente vai tratar do cargo em si, não da pessoa, tá? A gente não vai estar pensando no desempenho do ocupante, a gente vai estar avaliando o cargo em si, ou seja, para aquela função precisa de tais e tais requisitos, tá? Tudo começa aqui. Aí sim a gente vai estar avaliando o desempenho humano, que aí a gente vai estar verificando o comportamento daquele funcionário perante aquelas obrigações que foram impostas pelaquele cargo. Então, se antes a gente planejou e verificou quais eram os requisitos para estar e qual era o perfil para estar realizando aquelas atividades, agora a gente vai estar verificando o comportamento perante aqueles requisitos que a gente previamente elaborou. Avaliação ao mérito, que aí a gente vai estar focando no colaborador e como ele atendeu a cultura organizacional, e aí a gente vai estar criando critérios, verificando o que a empresa considera importante, mas que não está relacionado ao desempenho em si, tá?
Muitas vezes esses critérios podem ser relacionados a tempo de casa, se ele criou um curso internamente, né? E aí existe essa questão da avaliação do mérito. Também a gente fala também da avaliação de potencial, que é quando a gente avalia algo que não é palpável em si, mas que é latente, que é para o futuro, que pode ser desenvolvido, e envolve muita questão de você querer, né, de querer desenvolver, querer melhorar. E aí a gente fala muito dessa questão da adequação futura profissional, né? Então a gente, nesse sentido, está propondo prever o desempenho futuro da pessoa, como ela quer se alavancar na empresa, né? Então aqui, o objetivo mais amplo que a gente quando fala da avaliação de desempenho, a gente quer contribuir para a missão da organização. Nada é simplesmente feito ao acaso, nada é criado do nada. Lembrando que tudo tem que estar atrelado a um objetivo organizacional, tá? Com a estratégia da empresa. Aí eu coloquei aqui alguns objetivos específicos, depois eu posso, vocês lerem com calma, tá? Que a gente dá visibilidade ao desempenho humano, ou seja, a pessoa ter visibilidade como profissional, ou como pessoa, né? Exercitar feedback, né? Ter o retorno, aquele retorno de uma atividade que você fez, de como você foi no seu resultado durante o ano, adequar o indivíduo ao cargo, aumentar a produtividade. Porque muitas vezes, às vezes, nessa avaliação de desempenho, você verifica, mas, poxa, não deu certo, esse funcionário não é legal aqui, pô, mas ele é ótimo nessa função, eu acho que ele vai dar certo naquela outra área. Então, a avaliação de desempenho, ela serve para diversas questões. Para quê? Para assumir seu dia, treinamento, um planejamento da carreira, você saber a sua evolução, recrutamento e seleção, né, para você de repente ver que você tem que recrutar para uma outra área, aquele cara não deu certo naquela, para você promover a promoção, né, que eu falei, de repente você pode alavancar a sua carreira e conseguir um melhor bônus, uma melhor participação nos grupos, né. Então, para que serve esse sistema como um todo da avaliação de desempenho, né? Para a gente não ficar só na percepção, não ficar no achismo, né? Para a gente ter dados concretos, para contribuir com o feedback, você tem um retorno com o seu líder, né? Às vezes os líderes são super ocupados, então às vezes é um momento que você tem de sentar com o seu líder, você mesmo dar retorno para ele, de como você acha que ele foi, ele dizer como ele acha que você foi, você tem às vezes um retorno dos seus clientes, dos seus colegas de equipe, porque as pessoas necessitam de reconhecimento, né? A gente faz as coisas, mas às vezes a gente precisa, às vezes, também, não só de reconhecimento financeiro, mas às vezes de uma motivação, né? Olha, você está no caminho certo, é isso mesmo. Ou então, não, olha, o que você está fazendo é legal, mas é importante você, de repente, treinar mais um pouco nessa outra área, nessa ferramenta. Vai ajudar também a decidir muitas questões, né? Decidir seu futuro, decidir se a sua tarefa tá correta, se de repente vai te dar mais atividades, né? Então, a avaliação de desempenho serve não só para estar medindo o que você fez. Agora, alguns problemas das avaliações que a gente tem que se preocupar, né? Consistência na política de recursos humanos. Às vezes, a sua avaliação está incoerente com aquilo que está escrito na política de recursos humanos. Muitas vezes a pessoa não dá o poder do gerente para ele avaliar, então ele fica no tipo uma sinuca de bicos, tipo, ele não tem total abertura, ou ele não tem uma avaliação que tem um leque de perguntas. Eu lembro que na empresa que eu trabalhava, não tinha avaliação de desempenho, ou pesquisa de clima organizacional, eram diversos pontos que eram considerados. Liderança, comunicação, participação em equipe, não focava só na atividade em si, né? Porque a gente tem que olhar o profissional como um todo, né? Como ele ser envolvente em todas as atividades, né? Outra questão,
não propiciar meios de aperfeiçoamento supervisionados. Às vezes você vê que na avaliação de desempenho tem totalmente um gap ali, uma lacuna numa área X, numa ferramenta que poderia ser super explorada no treinamento. E aí você não propicia isso para o seu funcionário, né? Então ele fica numa questão de, poxa, como é que eu vou melhorar se eu não tenho subsídio da empresa, né? Porque a gente também faz tudo por conta própria é difícil. Então, o treinamento, ele também é um tipo de reconhecimento, né? Não só a gente ter reconhecimento salarial, um reconhecimento do chefe falando, que é isso, é legal, não sei o que, mas, poxa, é legal você ser treinado, né? Na empresa que eu trabalhava, eu lembro que, poxa, às vezes as pessoas iam para o exterior para serem treinados, isso é um baita reconhecimento também. Outra questão, contar com um plano de carreira sólido, né? Definido tecnicamente. Então, às vezes você fica 1000 anos naquela função, né? Você tem uma avaliação de desempenho, mas você é um cara que saca muito, está sempre sendo treinado, poderia estar contribuindo em outras áreas, poderia estar crescendo na empresa e não, está estagnado. Outra coisa, o RH vai, cria essa avaliação, mas depois fica no buraco negro. A avaliação não tem retorno do chefe, ou então fala que vai fazer e ele não faz, entendeu? Então não pode cair também no esquecimento ou nesse buraco negro, né? E eu lembro que lá na organização que eu trabalhava, era muito difícil do chefe dar feedback. Então a gente estava sempre treinando ele como ele dá feedback de uma forma correta, que não de repente chateasse o funcionário, que era necessário ele sentar com o funcionário para dar esse retorno, para ter essa conversa, porque as pessoas precisam disso, né? Outra questão, avaliação de desempenho notada. Ou seja, você pega um padrão e acha que aquilo pode se aplicar para qualquer lugar. Não, ela tem que ser formulada de acordo com a sua área. Tá? Você acaba outra coisa, empregando instrumentos inadequados, técnicas que às vezes são muito sofisticadas, mas não precisava de tudo isso, sabe? Às vezes só uma conversa, tudo bem, fazer um negócio na intranet, da organização, que todo mundo vai, clica lá, vai, ou digita, é ótimo, mas se não tiver, faz no papel. Se não tiver no papel, vai só na conversa, tendo um retorno do chefe, isso é importante. Dificuldade de estabelecer padrões de desempenho, ou seja, é importante que o funcionário ele saiba o que ele precisa fazer, ele tem que ter uma padronização desse desempenho. Outra questão são erros de percepção. Às vezes, o seu chefe tem uma percepção de você e aí como ele não conversa muito com você, ele fica com aquela percepção, daquele feeling que ele tem teu e acaba te prejudicando porque ele não tem tempo de te conhecer melhor, de te aprofundar. Ou então o cara tipo, gostou de você de primeira, e aí só te dá 10, e às vezes, sei lá, você poderia melhorar em certas questões. Então a gente tem que tomar cuidado com as percepções que às vezes a gente cria, né? Ainda mais quando a gente está em um posto de liderança. Outra questão também em percepção, nesses erros de percepção, é quando você tem uma avaliação de desempenho que ela é estruturada na intranet ou no papel, você não entender direito a pergunta e como qualquer coisa de interpretação, de percepção que você possa errar, você acabar avaliando mal por isso. Outra questão é a ausência de feedback, você não dá o retorno, a pessoa vai falar, poxa, mas eu sei que meu chefe respondeu, eu sei que meus colegas responderam, como é que eu estou sendo avaliado, ninguém me deu um retorno, então é importante, tá dando um retorno para a pessoa saber se o que ela está fazendo está realmente no caminho certo. Problemas legais, questões legais aí de justiça mesmo, né? Desgaste do sistema de avaliação de desempenho, que se ficar todo ano igual também, não tiver uma melhoria, acaba ficando desgastado mesmo. Então, está sempre vendo a organização, os funcionários e o sistema de avaliação como algo que é para transformar as pessoas, para unir e para estar melhorando cada vez mais as atividades. Bom, gente, é isso. Eu termino aqui. Lembrando que eu coloquei aqui os principais pontos, tá? Vou aparecer aqui mais uma vez para me despedir de vocês.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado, me deem um feedback sobre o que vocês acharam do vídeo e contem comigo sempre. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição aí para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.